Repita, responda comigo. Na primeira fase, o juiz é Deus. E na segunda fase, os santos. E na terceira fase, Jesus Cristo. E agora vamos ver o advogado. Quem é o advogado na primeira fase? 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, estas coisas vos tenho dito, para que você saiba de que existe um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Usando algumas palavras mais fáceis, mas é exatamente isso que nós encontramos em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos um advogado perante Deus, é Jesus Cristo, o justo. Portanto, o advogado de defesa na primeira fase do juízo é Jesus. Jesus é o nosso advogado. Nós temos um advogado perfeito, um advogado justo, que nunca perdeu nenhuma causa. Todas as vezes ele derrotou Satanás e todas as vezes deu vitória aos filhos de Deus. Você tem um grande advogado, você tem um mediador, você tem um intercessor, você tem alguém do seu lado. Não temas, não tenha medo de nada, porque Jesus é o seu advogado. Diga amém por isso. Um grande advogado. Pode colocar nas mãos dele qualquer causa que ele resolve. O que ele não resolver, ninguém mais resolve. Jesus é o nosso advogado. E na segunda fase? Na segunda fase não haverá advogado, porque durante os 1000 anos não haverá chance de salvação para mais ninguém. A salvação é agora, na primeira fase. Por isso a primeira fase é a mais importante. Antes da volta de Jesus, é o momento principal para a decisão de cada pessoa. A segunda fase deve acontecer durante os 1000 anos, e os 1000 anos começam após a volta de Cristo. Portanto, durante os 1000 anos não haverá advogado de defesa. Quem quer se salvar tem que ser agora. A decisão tem que ser tomada agora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da salvação, e por isso, na segunda fase do juízo, não haverá advogado de defesa. E na terceira fase, também não haverá. O que isto significa? Isto significa que Jesus é o nosso advogado agora, e por isso devemos aproveitar esta oportunidade. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Deixam passar o tempo e se esquecem que estão perdendo a grande chance da vida. E aí acham que depois da morte ainda podem alcançar alguma bênção. A igreja romana é quem inventou essa história. Depois que a pessoa morre, eles acham que a pessoa vai para o purgatório. E lá no purgatório, ela tem uma chance de purgar os pecados. E é por isso que as pessoas acendem velas e realizam missas de 7º dia e missa de ano, a fim de tirar uma alma do purgatório e conduzi-la ao céu. Eu nunca ouvi uma bobagem tão grande na minha vida como essa. Isto é mentira. Jesus é o advogado hoje, e a salvação, ela só pode ser adquirida enquanto você estiver vivo, porque depois que morrer, não tem mais chance, é impossível. Advogado é agora. Na segunda e na terceira fase, não haverá advogado. E quem é o advogado de acusação, o acusador? O diabo é o advogado de acusação. Apocalipse 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz: ele é o acusador de nossos irmãos e nos acusa de dia e de noite. Você conhece alguém que gosta de acusar também? As pessoas que acusam e que vivem falando mal da vida dos outros, tentando destruir as pessoas, estas pessoas são fracas e são vítimas e são muitas vezes marionetes nas mãos do diabo. Porque ele é o acusador por excelência. O diabo é o acusador na primeira fase. Na segunda fase, diz Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3, que o diabo vai estar preso. Um anjo vai trazer uma corrente e vai prender o diabo, e ele ficará preso por 1000 anos. E a prisão dele não vai ser numa cadeia, num Carandiru, por exemplo. Não, o diabo vai estar preso neste mundo, nesse planeta, que vai ficar vazio durante 1000 anos. E ele vai ficar amarrado, porque o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios estarão mortos. Então o diabo estará amarrado, preso durante 1000 anos. E na terceira fase do julgamento, o diabo volta como acusador. Porque as pessoas ímpias que ficarão mortas durante 1000 anos, elas ressuscitarão depois dos 1000 anos. E o diabo, ele vai ver pessoas más, pessoas terríveis, ressuscitadas. E ele ficará entusiasmado, achando que está solto de novo. Agora vamos para as testemunhas. São os anjos. Apocalipse 5, versículo 11, diz que existem milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, e eles estão ao redor do trono. Eles são as testemunhas, e ninguém melhor do que os anjos, porque eles nos acompanham todos os dias, e são eles que registram tudo que a gente faz. Na segunda fase também, e na terceira fase também,
os anjos são eternas testemunhas. Por falar nisso, o seu anjo está aí do seu lado e o meu está aqui do meu lado. E esse anjo está anotando a sua linda atitude em parar para estudar a Bíblia conosco. Tenha certeza de que este anjo, ele é um anjo relator, ele toma nota de tudo que a gente faz. Vamos agora para os réus. Quem são os réus? Os réus são os santos, ou seja, somos nós, as pessoas. Mas na primeira fase são os servos de Deus. 1 Pedro 4,17. Esse versículo eu preciso ler com você. Eu preciso abrir a Bíblia e mostrar, ler, para que você tenha isto muito claramente diante de você neste momento. 1 Pedro está aqui, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? A palavra de Deus é clara e diz que o juízo começa pela casa de Deus, por nós. Nós quem? Os servos de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Então o julgamento começa por nós. Nós somos os réus, eu e você. E na segunda fase? Na segunda fase os réus são os ímpios. Os ímpios. Por quê? Porque a segunda fase acontece durante os 1000 anos. E durante os 1000 anos o povo de Deus vai estar no céu. E os ímpios estarão mortos. Então lá no céu o povo de Deus vai participar do juízo de comprovação. E o povo de Deus vai com certeza analisar a vida dos ímpios. Por que este não se salvou? Por que aquele se salvou? É o juízo de comprovação e os ímpios serão réus. E na última fase, todas as pessoas, justos e ímpios, todos serão réus. E por último, nós temos a lei. De acordo com São Tiago 2, versículos de 10 a 13, esse versículo também nós precisamos ler. Tiago, capítulo 2, versículos de 10 a 13. Está bem aqui, olha. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se você não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. De acordo com a Bíblia, os 10 mandamentos é a lei usada como norma do juízo na primeira fase, na segunda fase e também na terceira fase. Está aí o quadro completo. Parabéns. Temos aí o quadro completo do diagrama do juízo final. E agora, para nós terminarmos este tão importante assunto, eu chamo a sua atenção para algo muito importante. Hoje, Jesus Cristo é o seu advogado, mas amanhã ele será o seu juiz. E dentro desta frase, eu gostaria de te contar uma história. A palavra de Deus afirma que hoje Deus é o juiz e Jesus é o advogado, mas que um dia Jesus deixará de ser advogado e passará a ser juiz. Nos Estados Unidos, um jovem cometeu um crime e esse crime que esse jovem cometeu o levou a um julgamento. Mas ele arrumou um bom advogado e na hora do julgamento, esse advogado que era muito bom conseguiu inocentar o rapaz, o defendeu muito bem e ele saiu livre. Saiu livre vibrando e dizendo, puxa, eu estou livre, arrumei um bom advogado. O tempo passou, os anos se passaram e ele, este mesmo jovem, cometeu um segundo crime. A polícia o prendeu e chegou o dia do seu julgamento de novo. E quando ele entrou na sala do julgamento, aconteceu mais ou menos assim. Ele chegou ali naquela sala, aquele tapete vermelho no chão e lá no fim, no trono, estava o juiz. E quando ele entrou de cabeça baixa, assim, com as mãos assim, acorrentado com os pés todos acorrentados. E ele estava aqui, algemado aqui, cabeça baixa, andando em direção ao juiz. Quando ele levantou a sua cabeça e olhou para o juiz. Ele olhou e disse, eu conheço esse juiz. E ele pensou de si para si, espera aí, eu conheço esse juiz. E começou a analisar e disse, já sei. Ele disse, seu juiz, ei, o senhor lembra de mim? E o juiz olhou e disse, não. Seu juiz, olha para mim, dá uma olhada.
O senhor vai lembrar. Olha bem e veja. Lembra? Não lembro.